melhor mensagem do mundo para deixar ela escondida, não é verdade? Temos que anunciar. Vamos na segunda mensagem da série Adoração, como estilo de vida. E eu sempre gosto de trazer uma retrospectiva para vocês entenderem por que estamos tratando desse tema e como que esse tema vai contribuir para aquele tema geral do ano, que é todo joelho se dobrará. O que essas mensagens sobre adoração contribuem com esse tema? Nós iniciamos o ano com a série Metamorfose, vocês lembram? Aprendemos sobre diversos personagens bíblicos que tiveram um encontro transformador com Jesus. Em seguida, nós tivemos a série Sermão do Monte, que nos levou a pensar como que é a vida do novo convertido. Após o encontro com Jesus, quais são os valores, que princípios eu preciso aprender para viver essa cultura do reino? Então, foi o Sermão do Monte. Aprendemos um pouco, então, sobre essa cultura e, em seguida, já chegou a hora de mudar de dieta, né? Tempo de crescer, porque ninguém fica bebendo a fé para sempre, né, irmãos? Tem tempo, né? E se eu falar o tempo aqui que a Bíblia nos orienta, a gente fica até meio chocado, porque Jesus não deu mais que 3 anos para ninguém, viu? 3 anos de caminhada, o Senhor já estava lá com a machado na beira da raiz lá, para dar fruto. Então, é apertado. Mas nessa série nós falamos sobre como nós devemos avançar e amadurecer espiritualmente, praticando alguns princípios da palavra de Deus, como integridade, honestidade, sabedoria, né, entre outras ministrações que nós tivemos nessa série. Bom, encerramos essa série sobre maturidade. E um dos frutos da maturidade emocional em especial, é nos conhecermos bem. Saber quem somos, saber quem não somos, saber no que eu sou bom, saber no que eu não sou bom. Por isso que às vezes eu falo assim, eu queria ter 40 anos, o que eu quase tenho, quando eu tinha 18. Porque você ter a cabeça de 40 anos com o corpo de 18 é maravilhoso. Não seria? A gente ter a experiência dos altos dos 40, 50, o vigor e a vitalidade, eu vou ficar só no vigor e na vitalidade, não vou falar o resto, dos 18, 20 anos, seria perfeito. Porque com 18 anos a gente não sabe nada sobre nós. A gente está querendo agradar, a gente está se descobrindo, a gente está fazendo um monte de bobagem, porque a gente não tem maturidade. Mas aos 40 anos, espera-se que nós temos caminhado um pouco mais. E que já não nos comportemos mais como 15, 18, 20 anos, mas tenhamos um pouco mais de experiência para lidar com as coisas da vida. Então, essa maturidade nos leva a isso, a saber, inclusive, que a vida não é só sobre fazer o que a gente gosta. Se a gente fizer só o que gosta, né? Aí quando a gente é criança, a gente acha que tem que fazer só o que a gente gosta. Só o que é bom. Mas a maturidade espiritual, ela é demonstrada quando eu decido viver a partir daquilo que eu entendo biblicamente sobre quem é Deus, sobre quem eu sou e sobre o para que Deus me criou. Então, eu atinjo mais um nível de maturidade espiritual quando essas perguntas são mais claras no meu coração, na minha mente e no meu espírito. Ora, se eu entendo que Deus me criou para ser livre, não viverei mais sob o jugo da orfandade, da escravidão. Se eu entendo que Deus me criou para ser filho, se eu entendo que eu sou filha de Deus, eu não viverei mais sob o jugo da orfandade. Mas não é um clique, né? Por isso que é um processo de maturidade. Se eu entendo que Deus me criou com um temperamento propício para servir, para dar suportes às pessoas, como uma boa supina que eu sou em várias áreas, no meu temperamento, eu não vou ficar me comparando com o irmão que é relacional, que é isso, que é aquilo, porque eu não sou essa pessoa. Talvez em alguns momentos eu até consiga ser, por causa da necessidade, mas não faz parte da minha essência. Porque Deus me criou com um temperamento, com os dons, com as habilidades propícias para eu cumprir a minha missão. Para eu cumprir o meu propósito. Então, resumindo, maturidade é eu sou o que sou, eu tenho o que eu tenho, eu faço o que eu faço, eu posso o que eu posso,
Mas mais que isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Então, chegar nesse nível de maturidade é o que a Bíblia fala de viver a vida plena e abundante que o Senhor planejou para nós. Então, muitas vezes, nós não vivemos a vida prometida lá em João, que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, porque nós ainda estamos no nosso processo de maturidade. E quando ela chegar um pouquinho mais, nós vamos entender algumas coisas. E o oposto da maturidade é o que nós aprendemos com a rainha dos baixinhos na nossa infância, né? Quem sabe? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Foi eu que lembro? Foi eu que dançava com a Xuxa na frente da TV, Globinho. Fala sério. Mas olha só como que é uma coisa impregnada de empoderamento. É verdade isso, gente? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar? Isso é um pensamento infantil. Porque a criança é um ser demandante. Não é isso? Para a criança, nos seus primeiros anos de vida, a vida gira em torno dela. Por isso que tudo é meu, né? É o meu brinquedo, as minhas coisas. É um pensamento infantil, mas conforme ela vai amadurecendo, ela vai entendendo que a vida não é bem assim, não é mesmo? Nem tudo é meu, nem tudo é sobre mim, nem tudo é para mim. A minha mãe tem vida própria, o meu pai tem vida própria. Não é não, Jennifer? Vai passar. Ela vai entender que você tem vida própria, que você não é um TT ambulante, que só serve para dar mamar. Mas é isso que a gente é quando o bebê nasce, não é, gente? Fonte de comida, fonte de amor, fonte de segurança. Mas na cabeça da criança, a gente só existe para isso. Tanto que com os 8, 9 meses tem a tal da angústia da separação. Gente, se a criança não te vê na frente dela, parece que o mundo vai acabar. Ela acha que você morreu. Ela não entendeu que vocês são duas pessoas diferentes. Então, a gente tem que sair da síndrome da rainha, né, dos baixinhos lá, e a gente começar a pensar como que é essa vida madura que o Senhor espera de nós. Muitos de nós estamos há anos frequentando uma igreja, tentando viver para Jesus, sem compreender na prática quem somos em Cristo e para que fomos criados. Mas, principalmente, achando que ser crente é não ter conflitos, não ter frustrações, que nós somos o centro do universo e do coração de Jesus, que o importante é ser feliz e prosperar. Que servir a igreja, que, aliás, é a noiva de Cristo, e toda vez que você fala mal da noiva, você está falando mal da noiva de Cristo. Toda vez que você fala que não gosta da igreja, você está dizendo, Jesus, eu gosto de você, mas a sua noiva é péssima, não quero estar com ela. Lembre-se disso e deixa isso em parênteses. A gente acha que servir a igreja tem que ser leve. A gente não quer viver sob pressão, que as coisas com Jesus, a vida espiritual não pode ser um fardo, não pode ser um peso. Quando, na verdade, o evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho é pegue a sua cruz, eu não tenho nem onde recostar a cabeça. É totalmente diferente do que Jesus ensinou. Porque o evangelho é sobre a glória de Deus. O evangelho não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre essa igreja, não é sobre essas paredes. O evangelho é sobre a glória de Deus. Mas o que é essa glória? É beber água para essa. A glória de Deus. Na Bíblia, a palavra glória se apresenta de diversas formas. Agora eu vou fazer orgulhosa a professora de inglês, de português. A de inglês não vai ficar tão, não. Ela está aí. Ai, meu Deus. Porque eu ia falar, eu falei, eu falo ou eu não falo? Porque esse tema, Nasci para Adorar, o material que eu achei assim, mais fácil, mais gostoso de ler e entender, com certeza é o livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick, meu amigo. Porque o Rick Warren é difícil de falar, então é pastor Rick. Porque o sul-mato-grossense, gente, para falar algumas palavras em inglês é triste, né? Warren. Faz um Warren. Então, o pastor Rick escreveu Uma Vida com Propósito, basicamente fala do porquê nós nascemos, e só tem texto bíblico, baseado plenamente na Bíblia. Então, é uma das fontes que eu utilizei para essa ministração. Eu oriento que você leia
esse livro é muito bom, principalmente sobre essa questão do nasci para adorar a Deus. Mas, vamos lá, a glória de Deus. Na Bíblia essa palavra glória se apresenta como um verbo, gloriar. Eu me glorio disso, eu me glorio daquilo. Ter prazer em agradar-se. Quando a Bíblia traz gloriar na forma verbal, está falando sobre ter prazer e agradar-se. Por exemplo, em 2 Coríntios 10, 17, que diz, aquele, porém, que se gloria, glorie-se então no Senhor. Ou seja, aquele que quer ter algum prazer na vida, tem esse prazer no Senhor. Aquele que quer agradar, que esse agrado seja do Senhor. Outro texto é Salmo 105, 3, que diz, gloriai-vos no seu santo nome, ou seja, agrade-se no santo nome do Senhor. Entenderam? Outra vez que aparece é como um substantivo, a glória, que aí tem a definição de honra, reputação, dignidade, louvor. Em Isaías 42, 8 diz, eu sou o Senhor e não darei a outro a minha glória. Não darei a outro o meu louvor. Eu não divido a minha glória com outro. Isso está em Isaías 42. E também em 1 Coríntios 11, 7 está, mas a mulher é a glória do homem. Ó, sabia, mulher, que você é a glória do homem? O seu homem só, tá? A glória do homem. O louvor. A alegria daquele homem. A dignidade daquele homem. Também, a palavra glória tem o aspecto celestial, que é quando o povo de Deus, quando a Bíblia diz que o povo de Deus está destinado para a glória. O céu é um lugar de glória. Lá no texto de Salmo 73, 24, diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Então, a glória é o lugar onde nós queremos estar com o Senhor na vida eterna. E por último, a Bíblia traz glória com o sentido de invasão da realidade espiritual na terra. Que isso, pastora? É quando o poder de Deus atravessa o céu, atravessa o véu que separa a realidade espiritual da realidade natural, humana, e a sua manifestação vem sobre nós. Aí você diz, a glória desceu naquele lugar. O salmista dizia, a glória encheu o templo. Então, a realidade espiritual do céu tocou a terra. Função da igreja na sociedade, trazer a realidade do céu para a terra. Ageu 2:7 diz, farei tremer todas as nações e encherei esse templo de glória. Trarei esse poder sobrenatural sobre toda a terra. Então, guardem essas definições que nós vamos usá-la um pouquinho mais para frente, mas pegando esse gancho de que o Evangelho não é sobre mim, mas sobre a glória de Deus. Eu quero tratar alguns pontos principais com vocês. O primeiro é o quem eu sou e para que nasci. Termos isso bem definido nos ajuda a entender um pouco mais sobre a glória de Deus. No instante em que você nasceu nesse mundo, Deus estava lá, como uma testemunha invisível, sorrindo ao ver você nascer, porque Ele te planejou. Como diz o salmista, desde antes da concepção. Quando você ainda era informe no ventre da sua mãe, Ele quis que você vivesse, independente da circunstância em que você foi concebido. Ele quis. Ele dá ordem à vida e Ele dá ordem à morte. Ele quis que você nascesse. E Ele quis que você nascesse e a sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava te criar, mas Ele escolheu criar você, criar a mim, para o seu próprio prazer. Você foi criado para dar satisfação a Deus. Você existe para o benefício, para a glória, para os propósitos de Deus aqui na terra. Apocalipse 4:11 diz que tu criaste todas as coisas e para o teu agrado que elas existem e foram criadas.
Viver para o prazer de Deus, dar satisfação a Deus, é o primeiro propósito da sua vida. E quando você tiver compreendido plenamente essa verdade, jamais vai se sentir insignificante. Jamais vai se sentir sem valor. Jamais vai precisar viver de migalhas de amor e de qualquer outra coisa que uma pessoa te oferece. Porque o seu significado não está nas pessoas, não está no que você faz, está na sua essência, daquilo que você foi criado para fazer, que é dar alegria ao Senhor, dar prazer ao Senhor, agradar o coração de Deus. Que maior relevância nessa terra você quer alcançar? O que mais nós poderíamos alcançar além disso? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, como nada mais do que ele já tenha criado. E quando ele criou o homem, ele falou que não era bom, era muito bom. Porque ele conhecia o propósito. Aqui tem algo muito importante que precisa ser compreendido, que é sobre identidade e propósito. Algo que a gente trabalha muito com os adolescentes. Muito. Porque a gente entende que quanto mais cedo tiver esse entendimento de quem eu sou e para que eu nasci, menos eu vou precisar buscar significância, segurança e aceitação no mundo. Então, a gente começa lá com o agapinho, já ensinando. Na adolescência, eles começam a refletir profundamente sobre isso. Existem duas questões existenciais que mexem com a cabeça de toda a humanidade. Filósofos, psicólogos, antropólogos, todos que estudam o homem, a humanidade, a mente humana, tentam ajudar pessoas a responderem para si mesmas. Quem eu sou e para que nasci. Aposto que você já teve uma crise dessa. Talvez você esteja nesse momento. Questionando algumas coisas na sua vida. E questionando ao próprio Deus sobre para que você nasceu. Mas a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela tem resposta para todas as nossas crises existenciais. Antes de ir para o deserto e ser tentado por Satanás sobre a sua identidade e propósito de vida, Jesus foi preparado e fortalecido pelo Pai. Olha só o que diz Mateus 3. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, tenho prazer, me agrado. Deus dizendo quem é Jesus e para que Jesus nasceu. Quem é? Esse é o meu Filho amado. Para que ele nasceu? Para me dar alegria. Para me agradar. Nós somos filhos de Deus e temos um propósito principal: dar prazer e agradar ao nosso Pai. Quando nós somos crianças na fé, eu não estou dizendo aqui de quantos anos você tem de conversão ou de caminhada cristã. Mas quando nós somos infantis na fé, nós achamos que é o contrário. Que nós somos filhos e nascemos para ser agradados por Deus. A nossa infantilidade espiritual nos faz nos colocar no centro do universo e no centro de Deus. Eu sou filho de Deus e nasci para ser agradado por Ele. Entendem a inversão? E quanto mais eu conheço as Escrituras, quanto mais eu tenho experiências com o Senhor, então eu tenho que ter cada dia mais certeza de que isso está invertido. De que sim, eu sou filho de Deus, mas eu que nasci para agradar Ele. E não Ele para me agradar. Aí a gente pensa que eu nasci para ser feliz, para prosperar, para ter os meus sonhos realizados, para casar, ter filhos, uma boa profissão, um ministério frutífero. E na nossa mente imatura é tudo sobre o filho. Mas para a mente e o espírito maduro é tudo sobre o Pai. É tudo para o Pai. Precisamos colocar na nossa cabeça de uma vez por todas, é tudo sobre Jesus. É tudo dele, é tudo para Ele. A sua vida não é sobre você, é sobre Deus e os propósitos dele. Você não nasceu para prosperar, para ser abençoado, mas para agradar e dar prazer a Deus. A bênção e a prosperidade são consequências de uma vida consagrada a agradar a Deus.
E aí, você vai lá naquele texto que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas me serão acrescentadas? É isso que está escrito? Sim ou não? Não. Todas essas coisas. Abre aí, Mateus 6,33. Todas essas coisas. Que coisas? Tem o texto antes. O texto antes. Pode pôr, por favor, Ana? Mateus 6,33. Vou ler junto com vocês ali, porque a minha versão aqui está diferente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Agora volta um pouquinho para o 32. Volta mais um pouquinho. 31. O que beberemos? O que vestiremos? O que comeremos? Essas coisas vão ser acrescentadas. Não é que tudo que você quiser vai ser acrescentado se você viver agradando ao Senhor. Essas coisas, Ele não vai te deixar faltar o que é essencial. Ele não vai te deixar faltar o que é essencial. A Bíblia diz: o justo não mendigará o pão. Não é que o justo não vai passar por aflição. Não é que o justo não vai passar por luto. Não é que o justo não vai passar por dificuldades. Essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, a nossa bênção, a nossa prosperidade são consequências de uma vida consagrada ao Senhor. Então a resposta de milhões é: eu nasci para agradar e dar prazer a Deus. E o que isso significa? Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Agora entramos no tema. Precisei de todo esse rodeio, né, para chegar no tema. Mas vocês estão me entendendo, né? Onde é que vai terminar isso, né? Vocês já sabem. O termo adoração é aplicado em tudo na vida cristã. E dizemos que tudo em nossa vida deve ser um ato de adoração. E tudo que a igreja faz é um ato de adoração. Desde que tudo que nós fazemos para glorificar a Deus. Adorar é uma expressão direta do nosso principal propósito na vida, de glorificar a Deus. Isso é teologia sistemática, não é emoção. É Bíblia. Quer adorar? Adorar. Ai, adorar. É sentir arrepio. Não, gente. É um propósito. É um propósito. É o que se resume a sua vida. A sua existência. Isaías 43, 6, 7 diz assim: tragam os meus filhos de longe, as minhas filhas, dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória. O Senhor está dizendo. Nos criou para a sua glória. Efésios 1, 11, 12 diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas. Segundo o propósito dele. Não sobre o meu. Não é sobre os meus sonhos. Não é sobre o que eu quero. Não é sobre o que eu gosto. É sobre os propósitos dele. A adoração é como um diamante de diversas facetas. E hoje eu vou ficar com a faceta da adoração como propósito. Mas nas próximas mensagens dessa série, você vai ouvir a adoração como honra, como culto, como batalha espiritual. Então fica conectado. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, posto por Deus na estrutura do nosso ser. Uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Deus. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Nós temos uma necessidade de adorar. Toda a humanidade tem. Mas quando eu não adoro ao Deus que é digno de adoração, ao único que é digno da nossa adoração, eu começo a colocar outras coisas no lugar. Porque eu tenho um desejo, eu tenho algo dentro de mim, um vazio, que só é preenchido quando eu adoro. E você pode colocar qualquer coisa no lugar de Deus para ser adorado. Você pode colocar seu filho. Você pode colocar seu marido, seu emprego, seu dinheiro, outros deuses. Você pode fazer diversas formas. Mas a humanidade tem um vazio dentro de si, que só é preenchido quando adora o único e verdadeiro Deus.
E todos nós estamos em busca de preencher esse vazio. Nós estamos sempre inclinados a adorar alguma coisa, a adorar alguém, a adorar alguma situação. A razão pela qual Deus nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Nós sempre falamos do versículo de João 4:24, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o versículo 23, gente, a gente tem que ler tudo. A gente não pode ler só um pedacinho, senão é heresia. A gente tem que ler tudo. O antes é assim, porque são esses que o Pai procura para terem seus adoradores. O Pai procura por adoradores. Ele anseia por adoradores e por isso Ele colocou em nós esse desejo de adorar, essa necessidade de adorar. E é necessário ampliar essa compreensão sobre o que é adorar. Então, eu vou trazer só 3 pontos. É o que o tempo me permite. Primeiro, tem que ficar registrado, e você nunca mais, em nome de Jesus, vai esquecer que adorar é mais do que música. Em nome de Jesus, irmãos. Adorar é mais do que música. Para muitas pessoas, adorar é sinônimo de música. Elas dizem assim: ai, na nossa igreja tem uma adoração tão maravilhosa. Ah, não, eu vou chegar no culto só depois da adoração, vou chegar só para a pregação. Vai cabendo aí as cartolas na cabeça de quem couber. Ou ela diz: ah, eu não gostei da adoração. Aí eu vou trocar de igreja porque lá é centrado na adoração. Ah, porque lá a banda de louvor é isso, é isso, é isso, é aquilo. Ei, irmão. Deixa eu te falar. E todos os momentos do culto é adoração. E quando você está cumprimentando o irmãozinho ali na frente, é adoração. E quando você entrega o dízimo, é adoração. E quando você silencia para ouvir a palavra, é adoração. Na verdade, a adoração ela é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção de música antes de Gênesis 4:21, que foi com o nascimento de Jubal, que se iniciou o processo de música como adoração. Se a adoração fosse somente música, então Adão e Eva viviam sem propósito. Porque não tinha música. E antes, então, de Davi estabelecer toda a cultura de adoração musical no culto, não havia adoradores? Em espírito e em verdade? Não havia adoração no Jardim do Éden? A adoração no Jardim do Éden era contínua. O Espírito descia e conversava no meio deles. O Espírito estava presente. A adoração de Adão e Eva era um estilo de vida. Ali sim, era um estilo de vida. Eles não precisavam de incentivo. Eles não precisavam de plataforma. Eles não precisassem que alguém viesse aqui e falasse: agora levanta sua mão, agora senta, agora levanta. Eles não precisavam de um ritual. Adão e Eva viveram a origem, a essência da adoração. Porque eles estavam conectados intimamente com a presença do Senhor. Eles tinham a presença, eles tinham a glória, eles tinham tudo que eles precisavam. A adoração é muito mais que música. De modo ainda mais grave, o termo adoração ainda é usado por um estilo musical. Eu já falei isso outras vezes. A gente é meio burrinho no começo, depois a gente aprende, tá, gente? Tem que aprender. Já falava assim: Evelyn, Paulo, vamos lá no culto do Liberte, vamos fazer um momento assim com as músicas bem de adoração. O que é uma música bem de adoração? Tudo é adoração. Quer dizer que os africanos que se convertem e louvam ao Senhor com batucadas, aquilo não é adoração? Porque é uma música agitada e barulhenta? Adoração não é estilo de música, não é nota musical. Adoração é aquele que adora em espírito e em verdade. Se eu adoro em espírito e em verdade, de forma mansa e lenta, é adoração. Se eu adoro em espírito e em verdade, pulando e correndo, que nem Davi quando a arca entrou em Jerusalém,
é adoração. E é isso que o Senhor procura. O estilo da música tem mais a ver com você do que com Deus. Tem o que você gosta e o que você não gosta. Ponto final. E está tudo bem. Então, alguns gostam de músicas. A Aninha mesmo fala, mãe, pelo amor de Deus, põe Fernandinho, a gente quer balançar a cabeça. E tudo bem. Ela adora balançando a cabeça. Eu já fui desse tempo, agora dá quase enxaqueca. Já balancei muito a cabeça. Agora eu estou no tempo de ficar só, igual o pastor Nivaldo, só no dedinho. Porque o pastor Nivaldo, vocês já viram, né? Se a música é a adoração, ele está... Se a música é Thales Roberto, ele está assim. Ele está sempre assim, tudo bem. Só para descontrair, gente, mas Deus ama todos os tipos de música. Todos os tipos de ritmo. Ele está se importando com quem está entoando a adoração. Ele está se importando com o coração de quem está entoando a adoração. Não é com o estilo, não é com a estrutura, nem com a logística. É provável que você não goste de todos os ritmos, mas eu creio que Deus gosta. Porque tem ritmos diferentes em cada canto do mundo. É uma questão cultural também. E ele diz que todas as nações e todas as línguas o adorarão. Vão o adorar com a cultura de cada lugar. Então, grava isso. O estilo musical diz sobre você, sobre a sua formação, sobre a sua personalidade. Não é sobre Deus. Amém? O segundo ponto é que a adoração não é para o nosso benefício. Não é para você se sentir bem, embora isso aconteça. Embora você venha para o seu tempo de adoração, seja coletivo, seja na sua casa, e após louvar e cantar ao Senhor, você se sinta bem. Tem muitas músicas hoje que estão famosas nas igrejas, que são músicas escritas do devocional de alguém, de um autor, daquele cantor, que é o coração dele, que é aquilo que ele rasgou ali diante do Senhor. Mas muitas delas não são doutrinas, e muitas delas não vêm para cá. Porque aqui, tudo que sobe no altar vira doutrina. Então, quando eu canto algumas coisas que são do meu secreto, do meu devocional, e eu canto aqui, vira doutrina para a igreja. Tem coisas que eu vou fazer só no meu secreto. Que é meu coração com o coração do Senhor. E tem as canções que são congregacionais, que são doutrinas, como escudo e proteção. É Bíblia. Então, o que eu quero dizer é que quando você chega no culto e você vai embora e fala, o louvor hoje não foi bom, não falou comigo, está errado. Não é para falar com você. É para Deus. É você que tinha que ter passado daquela porta disposto, com uma expectativa ardente de entregar a adoração ao Senhor. Não é o contrário. A gente entra para cá para entregar a Ele. Não é para receber e sair com o coração confortável com a adoração. Porque a adoração é para o Senhor. Não é para o nosso benefício. Quando adoramos, o nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. A adoração não é para você. A nossa motivação é glorificar e agradar ao nosso Criador. Olha só o que acontece lá em Isaías, no capítulo 29. Deus começa a reclamar de uma adoração sem entusiasmo, hipócrita. As pessoas estavam oferecendo a Deus orações insípidas, louvores fingidos, palavras vazias e rituais artificiais. Quantas vezes você não chegou aqui só pelo ritual? Só cantou músicas que você tem decorado ou acompanhou, mas no seu coração você não estava numa posição de reverência e de verdadeira adoração ao Senhor. Facinho a gente fica ritualista, irmãos. Facinho a gente entra no automático, acordar no domingo, ir à igreja, cantar as músicas que eu sei, reclamar das que eu não sei e ir embora. Tem nada a ver com adoração isso. Isso é o homem no centro. É o que eu gosto, é o que me agrada. Não tem nada a ver com o evangelho. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Quantas vezes nós estamos engessados
na entrega da adoração. Tem presença, mas não tem glória. Não tem espaço para o poder se manifestar. Isso vale para a adoração coletiva, isso vale para o seu secreto, isso vale para o seu dia a dia, porque é o próximo ponto. A adoração não é parte da sua vida, ela é a sua vida. E se nós pensarmos que a adoração é o momento de 20 minutos ou 30 minutos no culto, e aí eu vou embora e acabou, ou o meu TSD de 15, 20 ou 1 hora por dia, nós também estamos falhando em entender o que é adoração. Porque a adoração como estilo de vida, ela é atemporal. Não tem hora. Não tem tempo para acontecer. Ela flui. 1 Crônicas 16:11 diz, não adore somente nos cultos. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Salmo 113:3. Cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão. Louvar deveria ser sua primeira atividade, assim que abrisse os olhos pela manhã. E a sua última atividade, ao fechá-los, à noite. O fato é que muitas vezes achamos que a adoração é apenas o ritual do culto de domingo. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero disse, uma ordenhadora pode tirar o leite de vacas para a glória de Deus. Eu estava no culto das mulheres ministrando, os homens iam subir o monte, né, pastora? E a gente estava falando sobre como Deus desce o monte para conversar com as mulheres enquanto elas lavam suas louças, enquanto elas amamentam seus filhos, enquanto elas fazem coisas ordinárias. Às vezes a gente está esperando o extraordinário. Eu preciso de um retiro, eu preciso de um dia inteiro sozinha, eu preciso expulsar meus filhos, meu marido de casa para ficar sozinha e ter o meu tempo com Deus. E o Senhor quer encontrar a gente no ordinário, no dia a dia. Às vezes, uma vez um adolescente me perguntou, mas você nunca ouve música secular? Música mundo? Eu falei, olha, nada contra. Mas é que eu tenho tanto pouco tempo, que o tempinho que eu tenho, eu quero ouvir música para adorar o Senhor. E aí eu coloco no meu carro. Aí eu vou levar as crianças, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estou remindo o meu tempo. Estou usando o meu tempo para adorar dia e noite. Meditar dia e noite. Porque muitas vezes, quando você vê, o dia já passou e você não teve aquela hora sagrada que você esperava. Mas você perdeu a chance de passar um dia inteiro na presença do Senhor. Um pensamento concentrado nele. Em outras palavras, pegue a sua vida diária e comum, o seu dormir, o seu comer, o seu trabalhar, o seu passear, e ponha diante do Senhor como uma oferta. O trabalho se torna adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença. Deus, o Senhor está comigo aqui. Às vezes eu deito na cama, né? Né, amor? Aí eu tenho um hábito de dar uma suspirada profunda, assim, sabe? Porque às vezes eu fico muito agitada e eu não consigo dormir. Eu falei no Livres para Liderar sobre as técnicas de respiração. Aí, quando eu estou ali respirando, aí o Cláudio já fala, você está bem? Toda vez ele pergunta, está tudo bem? Que ele acha que eu estou suspirando, tipo murmurando. Mas na verdade não. Eu estou suspirando para relaxar. E segundo, que aqui no meu pensamento, e às vezes sai, eu acho que ele escuta, eu falo, Senhor, o Senhor é lindo, muito obrigada por esse dia. E às vezes naquele dia eu não consegui parar 1 hora inteira para orar. Mas no dia a dia, aquelas orações no espaço de um fôlego. Te amo, Jesus. A que a gente mais fala, Senhor, tenha misericórdia. Dependendo do seu dia, você fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, toma a frente. Estou indo para essa reunião, vai à frente, Senhor, esteja conosco. Tudo que você faz com consciência da presença do Senhor é um ato de adoração. Consciência. Adoração como estilo de vida não tem a ver com o seu ritual semanal e coletivo na igreja. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja 1 vez por semana. Ou mesmo tendo o seu período diário de devocional. Claro que isso é importante. Óbvio.
faz parte do nosso crescimento e de maturidade, ter as nossas disciplinas espirituais em dia. Mas, às vezes, até isso a gente ritualiza. Até isso vira um ídolo. Porque a gente até faz para mandar o joinha lá para o pastor, mas no coração, aí o Senhor já não recebeu. Porque Ele quer consciência, certeza. Ele quer consciência plena de que você está conectado com Ele, dia e noite. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas, em todos os seus pensamentos. Em 1 Tessalonicenses, o Senhor nos orienta, orem continuamente. Como que se ora continuamente? Alguém aqui consegue passar 8 horas do dia orando? Alguém consegue passar 24 horas do seu dia orando? Mas a Bíblia está dizendo, orem continuamente. Tenha consciência da presença do Senhor continuamente. E tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, faça para a glória dEle. Estilo de vida. Mais do que um ritual. Mais do que seguir regras. Mais do que um programa. Significa conversar com Deus enquanto eu faço minhas compras, enquanto eu trabalho, enquanto eu realizo qualquer tarefa. Existe um livro clássico chamado A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII pelo irmão Lourenço, no monastério francês. Até hoje esse livro é ensinado em todos os tipos de seminários de teologia cristão. E o irmão Lourenço, ele era capaz de tornar as tarefas mais banais do dia a dia em um momento de adoração. Ele transformava tudo em culto. Tudo que ele fazia era um culto a Deus. Lavar prato, preparar refeição, tudo era um ato de louvor e comunhão. A chave para a amizade com Deus, ele dizia, não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude em relação ao que você faz. Se você faz murmurando, você agrada a Deus? Eu posso vir aqui cantar. Vocês vão achar que eu estou adorando. Mas se dentro de mim só tiver murmuração, já não é mais adoração, irmãos. Eu posso estar aqui pregando e vocês acham, a pastora está adorando e servindo ao Senhor. Mas se dentro de mim tiver murmuração por eu estar aqui, já não é mais adoração. Deu para entender? Frequentemente sentimos que precisamos escapar da nossa rotina para adorar a Deus. Mas isso somente porque não aprendemos a praticar a sua presença durante todo o tempo. Esse é o ideal do Senhor. O irmão Lourenço dizia que adorar a Deus nas tarefas comuns da vida e que ele não precisava participar de retiros especiais, espirituais. Não sou movido a eventos que são bons, que edificam a nossa fé, que nos ajudam a crescer. E, é maravilhoso. Quem é que não gosta? De participar de um seminário e sair edificado, de participar de um retiro. Tão bom, eu amo. Mas se a minha vida cristã depender só disso, eu fali. Porque se um dia a igreja for perseguida e a gente não puder estar aqui, como já em muitos lugares estão, como vai ser? Não vou mais adorar? Esse é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento onde se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. E outro ensinamento do irmão Lourenço foi isso que eu falei, sobre as orações no tamanho de um fôlego. Começa a praticar. Durante o dia. Durante todo o seu dia. Está trabalhando lá no computador? Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Começa a fazer com que a sua mente seja disciplinada a adorar o Senhor. Isso é prática, irmãos, é tempo. Eu recebo a sua graça, eu dependo de ti, Senhor, eu quero te conhecer, tu estás comigo, ajuda-me a confiar em ti. Praticar a presença de Deus é uma habilidade e um hábito que você pode desenvolver. Por último,
a essência da adoração é a rendição. Não vou fazer nada disso que a gente ouviu até agora, se eu não estiver completamente rendido ao Senhor. E rendição, nos tempos de hoje, a palavra é quase um insulto, igual submissão. Né? Em tempos em que se prega a liberdade, em tempos em que se prega, você não depende de ninguém, você tem que vencer, você foi feito para prosperar, para ser feliz. Ela é uma palavra que acaba sendo até mal vista. Eu me rendo. Quando a polícia chega no bandido, ela faz o quê? Rende o bandido, não é isso? O bandido está rendido. Então, estar rendido é quase um xingamento para nós. É uma coisa desagradável, ideia de admitir a derrota. Estar rendido é admitir uma derrota. E o inimigo se rendeu na batalha. Desistiu. Deixou. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos, capturados, que se rendem às autoridades. E nessa civilização competitiva de hoje, nós somos ensinados a nunca desistir ou ceder de nada. Nós não somos mais ensinados a se render a nada. Nós somos ensinados a ir para frente, vencer tudo. Rendição é inconcebível. Como assim vou me render? Me render a quem? Preferimos contar as vitórias, os sucessos, os triunfos, as conquistas, do que falar de submissão, obediência, rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor. Porque Ele nos amou primeiro. E eu me rendo a Ele porque eu estou segura desse amor. Eu posso me render, me entregar, que Ele não vai fazer nada de mal comigo. Eu confio. Por isso que a confiança antecede a rendição. Ninguém se rende a quem não confia. Ninguém entrega o coração para quem não confia. Ninguém fala, toma a minha vida. Pode fazer o que quiser de mim. Se você não confiar que o tomador é bom. Quer coisas boas. Tem planos bons. A verdadeira adoração, que é agradar a Deus, acontece quando você se entrega totalmente. Em Romanos 12, 1, Paulo vai falar sobre o culto inteligente. O culto racional. E ele fala, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Eu me ofereço como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o seu culto racional. Não é emoção. Eu me entrego porque eu entendo para quem estou me entregando. Eu conheço quem está tomando a minha vida. Não é emoção. É um culto racional. Entrego porque confio. O ato da rendição pessoal é conhecida de muitas formas. Consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo 100%. Não dá para entregar a vida 90% para Jesus. 95%. Essa área eu entrego, Senhor, essa deixa comigo. Não é rendição. Romanos 6,13 também vai dizer, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Ou seja, entregue-se para que Ele use você para Ele cumprir o propósito dEle aqui na terra, através de você. Se eu entendo que tudo é dEle, eu sou dEle, que eu não tenho nada, que eu não tenho, tem nada que eu recebi que não tenha sido dado por Deus, eu me rendo completamente à sua vontade. Mas se eu não faço o caminho lá atrás, de entender que, primeiro, eu sou um filho amado, o Pai me ama e só tem planos bons para mim, a identidade. Eu não entendi a identidade, eu não consigo entender o propósito, que eu nasci para adorar esse Deus. E se eu não entendo esse propósito, muito menos eu vou me render. Foi essa rendição que fez Paulo e Silas adorar presos na cadeia. É essa entrega total que faz com que eu me renda ao Senhor mesmo no meio do sofrimento. É essa entrega que não me deixa vacilar na fé.
Ora confio, ora não confio. Ora entrego, ora não entrego. Foi essa rendição que fez Estevão morrer apedrejado, adorando. Essa rendição fez muitos missionários entregarem suas vidas como um ato de adoração. Nós nem sabemos o que é isso, irmão. Nós nem sabemos o que é ser pressionado a negar Jesus. Por tão pouco a gente faz isso todos os dias. E aquelas pessoas dão a vida. Porque entenderam que a vida não é delas. Ora, se a vida não é minha, por que eu tenho que zelar? É dele. Ele tem meus planos. É para o plano dele, é para o propósito dele. Essa rendição levou Abraão a preparar Isaac para o sacrifício, sem questionar que Deus é esse que manda um pai matar o filho. Sem essa rendição, Abraão não tinha saído do lugar, meus queridos. Como que eu amarro o meu filho e coloco no altar para ser queimado? Foi essa rendição que não fez Jesus duvidar quando recebeu a notícia de que o seu primo amado tinha sido decapitado e morto. Ele poderia falar: poxa Deus, estava aqui te servindo e o Senhor deixou arrancar a cabeça dele fora. Por muito menos a gente questiona a bondade de Deus, queridos. Por uma oração não respondida, pelo concurso que eu não passei, pelo namorado que não chegou, pelo dinheiro que faltou. Mas foi essa rendição que também levou Jesus à cruz. Sem duvidar da bondade do Pai. Sem duvidar do propósito. Sem duvidar dos planos. Romanos 11:36, todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. O Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos, diz Provérbios 16:4. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Em todo o universo, apenas 2 criações falharam em cumprir esse propósito. Os anjos caídos, os demônios e nós, as pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus. Ou seja, quando amamos qualquer outra coisa mais do que amamos a Deus. Recusar-se a dar a glória a Deus é rebelião e arrogância. E esse foi o pecado que causou a queda dos anjos. A queda de Satanás. Agora, como eu posso dar glória a Deus, para concluirmos? A glória de Deus, ela é mais bem observada em Jesus Cristo. A Bíblia diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, Hebreus 1:3. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, ao fazer o ninho, ao realizar outras atividades próprias de pássaros. Mesmo uma humilde formiga dá glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Aí o desequilíbrio da natureza, não é verdade? Quando falta certos tipos de animais, começa a entrar num desequilíbrio e todos os caos que nós temos vivido no ecossistema. Ontem à noite, a gente foi assistir o filme Carruagens de Fogo. 1928. Não tem no YouTube, não tem no Netflix, só achei no Star Plus. Fiz uma assinatura de 1 dia só para poder assistir. Porque esse filme conta a história de Eric Liddell, um missionário escocês, que tinha uma firme convicção do seu chamado. Era servir ao Senhor. Mas ele era velocista. Ele corria. Ele corria muito. E chegou um momento que ele foi enviado pelo seu pastor para começar uma missão na China. E ele entrou numa grande crise. Vou ou não vou?
Porque estavam chegando as Olimpíadas de 1928, eu acho. E ele queria se preparar para correr nas Olimpíadas. Mas a missão estava lá. Mas as Olimpíadas estavam aqui. E aí? E aí a esposa dele estava com muito medo de que ele se perdesse com essa coisa do esporte, que ele não cumprisse o chamado dele. E aí o pastor falou para ele assim: Eric, você pode glorificar a Deus descascando batatas. Vai e faz o que você tem que fazer. E ele foi para as Olimpíadas. Foi correr. Em um momento ele fala para a esposa dele que ela não gostou dessa conversa do pastor de descascar batatas, porque ela queria que eles fossem servir na China. E ele fala assim para ela: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto que eu agrado a Deus. Desistir de correr seria desprezar o dom que Ele me deu. Sabe, irmãos, com a maturidade, com os nossos bons 40 anos, a gente começa a desistir de fazer coisas porque tem que fazer. A gente começa a ter uma crise existencial para responder: o que é que o Senhor tem para mim agora? Até agora eu fiz isso porque eu fiz, fui fazendo, fui caminhando. Mas, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque eu não quero mais fazer porque eu tenho que trabalhar para comprar uma casa, porque eu tenho que trabalhar para cuidar dos meus filhos. Eu não quero mais trabalhar em tal lugar porque eu preciso de dinheiro. Senhor, agora eu quero fazer só o que te agrada. O que é que o Senhor tem? Quem já participou de grupo pequeno comigo sabe que quando alguém me pergunta qual é o seu maior medo, a única resposta que eu tenho é: olha, o único medo que eu tenho na vida é de não agradar a Deus. É de gastar os meus dias fazendo coisas que Ele não mandou eu fazer. É de gastar o melhor da minha juventude fazendo aquilo que Ele não pediu para eu fazer. E essa semana nasceu o netinho da Célia, né? E eu estava lá para a glória de Deus. E ontem, quando eu assisti aquele filme, eu falei assim: Deus, foi para isso que o Senhor me fez, né? Deus, é isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida, porque quando eu estou lá, quando eu estava lá com a Dani, quando eu estava lá com a Evelyn, quando eu estava lá com a Débora, e a Lohane, a Dayana e tantas, né, que já passaram, a Dijane, a primeira. Quando eu estava lá, eu sentia como o Eric Liddell. Quando eu faço isso, Deus olha para mim e se agrada. Quando eu faço isso, eu tenho certeza que Ele está dizendo: boa filha, foi para isso que eu te fiz. Muito mais do que qualquer outra coisa, outra habilidade. Porque Ele tem um propósito de levar a cultura do reino para dentro daquela maternidade. Ele tem um propósito de transformar famílias. Ele tem um propósito de edificar a fé. Ele tem vários propósitos que eu nem identifiquei ainda. Mas ontem eu tive essa convicção: Senhor, eu sei que quando eu estou fazendo isso, o Senhor se agrada de mim. Que quando eu estou fazendo isso, as pessoas veem a Tua glória na minha vida. Porque eu passo às vezes 24 horas do lado de uma mulher. E vocês sabem que eu gosto de dormir. E eu passo a madrugada com aquelas mulheres. E às vezes eu falo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Que coisa mais idiota, eu devia estar indo para casa dormir. Ah, irmãos, mas quando aquela criança nasce, como a Bíblia diz, a gente esquece de tudo. E eu tenho a honra de poder impor as minhas mãos. Falar: o Senhor te abençoe. Você é um bebê com propósito. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida. A sua chegada vai mudar a sua família. A sua chegada pode impactar essa sociedade, transformar o mundo, vai mudar o coração da sua avó, vai mudar o coração do seu avô, do seu tio. Seu avô vai ficar bobão. A sua avó, que era durona, vai ficar mole. Vocês não estão noção do que a sua chegada, criança, vai fazer. Essas são minhas conversas com os bebês das maternidades. Luther King diz que quem não tem um motivo para morrer, não tem um motivo para viver. O que é que te move? O que é que o Senhor colocou no teu coração?
E quando você faz, você tem convicção de que aquilo que você está fazendo agrada ao Senhor. Ou você está vivendo no automático para pagar as contas, porque está faltando gente. Por um tempo isso é necessário, irmãos. Vocês sabem que eu já passei por tudo aqui. Por várias fases, eu amo servir. Mas chega uma hora que é necessário de você ir para a sua área de convergência. O que é que o Senhor tem para mim hoje? Sim, Deus, eu entendi, eu sou sua filha. Eu sou amada pelo Senhor. E eu entendi para que eu nasci. Eu nasci para te adorar. Mas a minha identidade, junto com o meu propósito, me colocam numa missão. Qual é a sua missão? O Senhor te capacitou com dons, com habilidades, com um temperamento propício para você executar uma missão aqui na terra, que está ligada à missão de Jesus, que é o ID. Isso eu tenho certeza. Você não sabe quem é você, nem o que você veio fazer na terra, eu tenho certeza. A sua missão é o ID. A sua missão é o ID. Mas o Senhor te capacitou com dons, com habilidades e com temperamento específico para você executar essa missão. De uma forma autêntica. De uma forma que talvez só você faça. De uma forma que quando você chegar no lugar, as pessoas vão dizer: essa nasceu para isso. Essa pessoa nasceu para dar aula. Essa pessoa nasceu para medicar. Para ser médico. Clínica. Essa pessoa nasceu para ser um funcionário público. Faz a diferença aqui. Sabe, muitas vezes, nós ficamos com os adolescentes e os jovens, tentando trabalhar no coração deles o chamado ministerial. E também com a maturidade, nós entendemos que o chamado ministerial está lá na repartição pública onde você trabalha. Que sim, o Senhor vai chamar alguns para tempo integral, mas a maioria vai ser luz lá onde trabalha. A maioria é luz lá no salão de beleza, né, Sheila? A maioria é luz lá no exército, né, Josi? A maioria vai adorando e cumprindo a missão aonde Deus colocar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar nessa manhã. A minha oração é que o Senhor traga clareza ao seu coração sobre a sua missão, sobre o que valeria dar a vida, sobre o que você quer gastar o resto dos seus dias, fazendo o quê? De que forma você vai executar a sua missão? Quais são as suas dificuldades? Quando o assunto é adoração. O que o Senhor está ministrando na sua vida em relação a isso? Feche seus olhos. Senhor, sinto no meu coração que o Senhor está nos convidando a vivermos para a sua glória. O Senhor está nos colocando, ó Deus, numa bifurcação, como Jesus esteve no Getsemane. E Ele mesmo, Senhor, pensou. E Ele disse: eu sei o que eu tenho que fazer, mas Senhor, não pode passar esse cálice. Mas diante da tua presença, Ele decidiu permanecer e fazer o que precisava ser feito, e obedecer a sua vontade, e seguir para o Calvário. E muitos de nós, ó Deus, chegaremos nessa posição que vamos ter que escolher viver com as nossas motivações egoístas, ou viver para a tua glória, ou fazer tão somente aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Senhor, nós queremos orar por uma igreja obediente à tua voz, obediente ao teu chamado,
que realmente vive a adoração como estilo de vida e não como rituais vazios, Senhor. Como Isaías disse, rituais hipócritas, mentirosos, fingidos. Mas verdadeiros adoradores, a quem o Senhor procura, a quem o Senhor anseia. Senhor, o convite nessa manhã é para rendição. E o meu convite para você, se você entendeu sobre identidade, propósito e missão, e gostaria de publicamente render-se diante do Senhor, gostaria que você desse um passo de fé e viesse à frente. Nós queremos orar. Nós queremos orar por corações rendidos aos teus pés, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, por pessoas que vão definitivamente entregar suas vidas ao Senhor. Não parte de suas vidas, não pedaços, não certas áreas, mas uma entrega completa, genuína, verdadeira, poderosa, como flechas na mão do guerreiro. Prontos para serem lançados para o alvo. O alvo que o Senhor determinar, Pai. Não o que nós queremos, não o que nós gostamos, aquilo que o Senhor determinar sobre a vida dos meus irmãos. Em cada tempo, em cada fase, com cada limitação, o Senhor conhece. O Senhor conhece a tua serva, que tem filhos pequenos e está limitada com o tempo. O Senhor conhece o teu servo que tem dívidas a pagar e está preocupado com a provisão da sua família. O Senhor conhece cada limitação. O Senhor conhece, ó Deus, também aquilo que impede cada um de se render completamente diante do Senhor. Que teu Espírito Santo traga agora convencimento e clareza, Deus. No nome de Jesus. Convencimento e clareza. Eu oro por um agir sobrenatural sobre a vida de cada irmão aqui nessa manhã, Deus. Que teu Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que nos convence do certo e do errado, Deus, não são minhas palavras, mas são as palavras do Senhor, ó Pai, trazendo discernimento, sabedoria, entrega e completa rendição diante do Senhor, em especial, em primeiro lugar, diante do Senhor, diante do seu altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, abençoe a sua igreja, leva-nos, Senhor, em segurança aos nossos lares, que a paz e a comunhão com o Espírito Santo do Senhor esteja convosco todos os dias de vossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, queridos.